Como PM num produto não invisível, digamos assim, uma das minhas preocupações era como é que a gente estava com o time, estava todo mundo feliz, estava todo mundo entendendo o que tinha que ser feito, estava todo mundo contente para o caminho que a gente estava tomando. Nesse time de API, isso pode ser uma diferença, talvez eu encontrei uma aqui. Como a gente criava coisas para quebrar, a moral do time é um negócio que eu tenho que olhar constantemente. Porque eu brinco, né? Às vezes eu falo, pessoal, vocês são meio sadomasoquista, né? Porque não é possível. Em alguns dias eles estavam super felizes com a quebrada, outros dias não. Então, de novo, sendo API de produto, sendo PM de API de produto invisível, além das métricas tradicionais, etc., a gente ainda tem que se preocupar com a moral do time. Antes de a gente começar esse episódio, eu queria dar uma palavrinha sobre o nosso patrocinador oficial dessa temporada. Sabe quando você tem que assinar um documento e é uma burocracia danada e super difícil conseguir a assinatura de todo mundo? Ainda mais se você tiver que fazer no papel e caneta. É fogo. Com a ZapSign você consegue fazer isso de maneira rápida, eficiente e tudo 100% digital, inclusive onde todas as assinaturas têm validade jurídica. Então, se você quer economizar tempo, papel e, obviamente, dinheiro, a ZapSign é uma ótima solução para isso. Inclusive, super segura, onde você consegue acessar todos os seus documentos que foram assinados na própria plataforma da ZapSign. E, de quebra, eles ainda integram com mais de 1000 aplicativos, como HubSpot e RD Station. Então, se você quer aproveitar a ZapSign, eles têm um desconto promocional para os ouvintes do Mesa de Produto. No primeiro mês você paga 99 centavos para testar o plano completo ou profissional da ZapSign. Então aproveita e experimenta essa ferramenta que você vai gostar bastante. E eu te vejo no episódio. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Mesa de Produto aqui no PM3 Talks. E esse episódio é bem legal porque a gente vai falar sobre produtos invisíveis, que basicamente a gente vai discutir aqui quais são as diferenças na hora de trabalhar com produtos que são API, que são aqueles produtos realmente visíveis, no qual eles não têm uma interface. Às vezes até tem, às vezes não tem, mas tem PMs trabalhando ali, pessoas de desenvolvimento trabalhando ali, tem muita gente cuidando desses produtos que são API. E é comum a gente não enxergar esses produtos, ou até no dia a dia nem pensar na quantidade de API que tem naquele aplicativo que você está usando, mas tem muita gente. E quem está aqui nessa mesa para discutir esse assunto com a gente hoje é a Thaís Cerqueira, que já foi Product Manager e também desenvolvedora de software, fez uma transição ali no EasyTax e hoje está na Remessa Online cuidando da API de câmbio. É isso mesmo, Thaís? Isso mesmo. Obrigada pelo convite, Marcelo. Prazer te convidar e prazer te reencontrar aqui, né? Eu trabalhei com a Thaís há muitos anos atrás. E na mesa também está a Fernanda Faria, pela segunda vez aqui com a Olha gente. que loucura! Já teve experiência na Belvo, que é uma empresa totalmente apeizada, né? O Exato. produto é uma API. É uma API. Passou pela SharePay e está na Rocket hoje também. Então, bem-vinda, Fernanda. E dessa vez, Paulo Celos como co-host. Muito obrigado aqui. Ele é eu que agradeço. Group Product Manager na Conta Simples. É isso aí. Obrigado pelo convite. Deve ter muita API lá também. Muitas. Umas APIs bem legais ali com algumas instituições financeiras. Com certeza. é um ambiente pouco burocrático, né? Pouco regulado, sim. Tem pouca coisa pra gente fazer lá. Imagino. Legal, pessoal. A ideia, então, antes da gente começar, é pedir pro nosso caro ouvinte, ou quem tá assistindo, assinar o canal, ou clicar o botão de like, e pegar já esse episódio e já mandar no Slack, no Teams, no Skype. Alguém ainda usa Skype? Não. No lugar que você usa aí pra trabalhar, pra galera ver e aprender com esse pessoal que tá aqui na mesa como é cuidar de produtos invisíveis, essas APIs. E a primeira pergunta que eu queria já jogar pra vocês é: qual a diferença, vamos começar lá a diferença, qual a diferença entre gerir produtos invisíveis versus produtos com usuário externo? Vamos começar aqui pela Thaís. Qual a principal diferença que você enxerga, Thaís? Acho que o principal ponto ali, né, é você não tem tanto como tangibilizar aquele produto, né? O que você disse bem ali na introdução. Porque, muitas vezes, esse produto está sendo usado ou ali por um outro time ou por outras empresas. Então, você conseguir, né, mostrar o real valor disso depende de terceiros. Então, esse é o principal ponto, porque uma vez que você tem um produto ali, né, que você consegue atuar de ponta a ponta, você mostra o valor ali da cadeia como um todo, né? E você começar a olhar para outros tipos de métrica, quando você tem esse tipo de produto, ele é
você destrava ali a sua mente, né? Porque você sai ali do padrão, né, do que dizem ali os livros, do que você vê acontecendo em outros produtos, para realmente olhar para coisas, né, para métricas que dependem de você e que estão muitas vezes até compartilhadas ali com essas outras empresas. Legal. Eu acho que, na minha visão, eu vou dar 2 visões. A minha visão pré-API, pré-produto invisível e após. Então, no começo, o que eu acreditava que era uma diferença, era que eu não era usuária, então... É muito bom, né, falar usuária. Que eu não era usuária, então, assim, eu não ia conseguir... Ia ser muito difícil para eu conseguir criar empatia, para eu conseguir entender para que funcionava aquele negócio. E aí, depois, eu comecei a falar... Veja bem, não é tão diferente assim. Então, eu continuava olhando para métricas, eu continuava olhando para aquele usuário. Depois de um tempo, eu entendi que o usuário não era só o desenvolvedor. E comecei a entender que era um produto que também resolvia um problema de negócio e ponto, assim. Mas, na minha cabeça, era muito diferente. Depois, eu consegui criar atalhos para entender que as coisas funcionam mais ou menos da mesma maneira. Mas o negócio que você comentou que eu acho que vale não tem tanto conteúdo, não tem tantas pessoas falando que não é tão diferente assim. Então, existe muito mais essa possibilidade de criar um monstro e achar que as coisas são extremamente diferentes, sendo que não é exatamente diferente, vai. Acho que tem que conseguir fazer boas conexões e dali o negócio vai. Então, para mim, hoje não tem diferença. É legal você comentar isso, né? Porque... eu acho que eu concordo totalmente, assim, eu acho que não tem muita diferença, a gente cria um pouco essa concepção de que é muito diferente, né, mas algumas coisas fundamentais talvez mudem, mas elas não são tão antagônicas, assim, né, o tipo de métrica que você vai olhar é muito diferente, né, como você vai medir o sucesso e tudo mais, mas o básico é mais ou menos o mesmo, né. Quais são as métricas fundamentais que vocês acabam olhando no dia a dia de produtos invisíveis? Como é que vocês fazem essa gestão no dia a dia? Manda ver, Thaís. Boa. Realmente, é um produto, né? Então, um produto você resolve um problema usando ali todas as técnicas possíveis, né? Falando, né, especificamente ali, puxando a sardinha para o meu lado, né, dentro da Remessa Online, o principal ponto, quando a gente resolveu ir para esse caminho ali, né, de API, foi a conversão. Então, a gente queria converter mais clientes em mais operações com custo menor. Então, essa foi ali o grande racional para a gente seguir para esse caminho, para você conseguir ter uma expansão ali até que mais rápida, né? E essa é uma métrica ali de vários outros produtos, né? Sendo eles de API ou não. E tem aquele lado, né? Quando você vai para uma métrica mais interna, realmente, né? Então, é uma métrica do seu produto, mas ela é mais tratada internamente ali, principalmente dentro do time. Quando você começa a acompanhar, não só as conversões, mas como essas conversões estão acontecendo e em qual prazo, qual velocidade. Porque a API, no final, ela é isso, né? Você está olhando ali para a conversão, para a latência que ela tem. E isso é uma métrica importante para dentro do time, né? Um dos pontos ali principais. E como companhia, as métricas ali comuns, né? Então, o custo de aquisição, as conversões ali, os volumes transacionados. Legal. Boa. No meu caso, acho que você comentou de latência, e antes de eu falar de quais eram as métricas que eu usava, acho que vale dar uma contextualizada do que era a Belvo, e aí depois como é que a gente se organizava lá dentro. Então, do que era não, né? Do que é, pelo amor de Deus. Então, a Belvo é quem faz a ponte entre produtos e dados financeiros. E aí, essa ponte é justamente uma API. Então, colocando na realidade, né? Imagina que você tem um gerenciador financeiro, você precisa consolidar dado do Bradesco, Santander, Conta Simples e vários lugares. Então, o que a Belvo faz consome seus dados de login, cria um botzinho que vai até a sua conta e traz esses dados. E aí, trazer esses dados é por meio de uma API. Mas como é que funciona dentro, né, até o momento, como é que funciona dentro da Belvo? Então, hoje a gente tem um time que cuida da API, mas esse time que eu tive contexto não cuidava da API. A gente nutria o time de API. E como é que era essa nutrição? Uma das fontes de dados, uma das maneiras que a gente usa para conseguir pegar dados é criando scrapers, ou seja, criando vários mini robozinhos que vão nos bancos, copia aqueles dados e retorna esse dado de uma maneira X. Só que esse conhecimento de criar um scraper é muito diferente do conhecimento de manter uma API.
Então, existem 2 times, quando eu falo, né, que eu trabalho numa API, muita gente pensa que eu cuido da API, então eu vou ficar olhando latência, eu vou olhar requisição e coisas do tipo. Na verdade, não. O que eu olhava era o quanto a gente conseguia capturar os dados e eu mandava esses dados para o time que expunha esses dados por meio da API. Então, este time de API olhava para essas métricas tradicionais, digamos assim, né, de uma API, latência, quantidade de processamento com sucesso e etc, etc. E eu olhava para uma métrica que a gente pode comparar ela com usuários ativos mensalmente. Essa métrica, dentro da Belvo, chama links recorrentes mensais. E o que são links? São conexões com contas. Então, eu olhava para essa perspectiva de links, que, na verdade, olhando para o cenário normal de produto, é mal. Então, a minha métrica era monthly active users, no final das contas. Mas o jeito que as coisas aconteciam era por meio de uma API, então eu tinha que olhar as métricas da API. Que aí, muitas vezes, é questões de latência e o quanto a gente está conseguindo entregar. Aí, de novo, não teve tanta diferença assim, sabe? Eu continuava olhando para coisas que eu olhava quando eu trabalhava no SharePay. Então, dá para fazer vários paralelos. Eu acho que eu posso complementar aqui também com um use case até que não é financeiro. No Viva Real, eu cuidei de alguns produtos internos ali. E vou dar 2 exemplos de produtos internos. Um deles era de cidade virtual. Esse era o nome do produto, tá? Não era uma cidade virtual, era o nome Metaverso. do produto. Não era o Second Life. Não era o Metaverso, não era Ficou sem graça. Mas a ideia ali era... Nossa, Second Life é muito velho esse exemplo. Putz. Mas o que era ali esse produto que a gente cuidava? A gente fazia basicamente um mapeamento dos condomínios que existiam, condomínios, inclusive de prédios residenciais, que existiam no Brasil. Então a gente queria saber quantos apartamentos tem no endereço Fradique Coutinho, número X. Quantos imóveis tem lá? Quantas vendas tiveram lá? Quantos aluguéis tiveram lá? Mas a gente só mapeava isso, deixava tudo bonitinho no banco de dados, deixava disponível numa API interna para os outros times consumirem e exibirem no site. Então, naturalmente, a gente tinha, obviamente, alguns KPIs de quantos imóveis a gente já mapeou, quantos times estão consumindo nossa API, e aí a gente olhava até lá na ponta. Pô, quantas pessoas estão interagindo com a informação que a gente está exibindo? Está sendo útil, não está sendo útil? Mas não era a nossa core metric, porque a gente não tinha autonomia para mexer nisso, a gente tinha autonomia para mexer só na API. Então, a gente tinha que estar sempre também alinhando, acho que é parecido com o caso da Belvo. Exato. Tinha que estar alinhando com o time que fazia o front, faz assim, faz assado, tem essa informação nova, começa a usar, e o time fala, só daqui a 3 meses. Não, mas eu acabei de fazer. Então, tinha esse problema. A gente olhava um pouco para latência, o tempo que demorava para responder, etc. Acho que esse é um caso mais parecido. Um outro, que era um pouco diferente, a gente fazia integrações com as imobiliárias através de CRMs. Então, a gente tinha um produto de feeds. E esse produto de feeds ali era complexo, porque tinha uma equipe de suporte, CS, eu nem lembro direito o que era, mas tinha uma equipe que só cuidava de feeds lá na área de suporte. E eles ficavam olhando num back-office todas as integrações com todos os clientes, e eram milhares de clientes, e dava pau. Então, eu além de ter que olhar o tempo de resposta, a latência, eu tinha que olhar a taxa de erro nas integrações para eu não impactar o suporte. Então, eu tinha que pensar... Aí a minha métrica se tornou o quê? Produtividade do time de suporte. Quantas horas eu estou salvando deles? E horas deles salvas é X horas em reais, que é eles alocados em... Então, eu conseguia fazer uma conexão nesse sentido. Ali era um pouco mais difícil. Porque não era uma interface, né? Não tinha interface na ponta. Mas eu acho que até no caso da Belvo é relativamente parecido, assim. Porque, pensa, o que eu entrego como produto é a resposta da minha API. E essa resposta, ela pode falhar pela API, ou então porque o meu scraper, ou a qualquer API que eu esteja consumindo, falhou. E aí, no final das contas, isso vai impactar, no nosso caso, como uma empresa B2B, a gente não tem necessariamente um time de suporte, mas tem um time de Customer Success. E um time de Customer Engineering, que são as pessoas que, enfim, às vezes ficam mais em contato com o cliente. Aí, essas pessoas, eles eram os principais impactados, então a gente também tem essa métrica. Então, a gente também olha o tempo que a gente está gastando para investigar problemas. E, no nosso caso, é um pouco... Acho que faz parte do negócio, mas pensa, um scraper, um bot, ele é feito para quebrar. O banco, ele não está querendo que eu esteja lá necessariamente. Alguns sim, outros nem tanto. Então, e aí acho que entra um outro ponto. Como PM num produto
não invisível, digamos assim, uma das minhas preocupações era como é que a gente estava com o time, estava todo mundo feliz, estava todo mundo entendendo o que tinha que ser feito, estava todo mundo contente pro caminho que a gente estava tomando. Nesse time de API, isso pode ser uma diferença, talvez eu encontrei uma aqui. Como a gente criava coisas para quebrar, a moral do time é um negócio que eu tenho que olhar constantemente. Porque eu brinco, né? Às vezes eu falo, pessoal, vocês são meio sadomasoquista, né? Porque não é possível. Em alguns dias eles estavam super felizes com a quebrada, outros dias não. Então, de novo, sendo API de produto, sendo PM de API de produto invisível, além das métricas tradicionais, etc., a gente ainda tem que se preocupar com a moral do time. Eu lembro que... Mais um pouquinho mais que o normal, porque dá mais ruim, em geral. Eu lembro que na época de Feeds, a gente achava uns corner cases de clientes querendo fazer umas gambiarras, E eles tinham padrões, eu queria até perguntar isso pra vocês, porque eles tinham padrões de XML, eles montou todos os padrões de XML para integrar com os CRMs das imobiliárias, e na parte da cidade virtual eles faziam todos os esquemas de API, tudo documentado bonitinho, para tentar até facilitar para outros times integrarem com a gente. Como é isso no dia a dia de quem trabalha com esses produtos invisíveis? O quanto que o PM tem que se envolver ou não? Na visão de vocês, até tem uma opinião, mas na visão de vocês, quanto que o PM se envolve? Boa. Acho que no meu caso ali, né, são APIs públicas, né? Então, você tem esse fator que é quem vai estar implementando, quem vai estar utilizando, está fora ali daquele seu contexto, Mais né? complexo. Não é o amiguinho que você puxa ali na mesa e você mostra, você explica para ele. Quer dizer, você consome uma API que é pública. Não, a gente fornece a API Você pública. fornece a API Exato. pública, tá bom. Então, parte ali do nosso produto é uma documentação, é material ali de apoio, né? Porque por mais que você tenha um time que consiga dar um suporte para essa empresa durante o desenvolvimento, durante a implementação, você tem que considerar que hoje em dia você tem desenvolvedores espalhados pelo mundo inteiro, você tem fusos horários, e você não quer que um problema ou uma dúvida na API seja ali um empecilho para aquele desenvolvedor andar e aquela integração ir para frente e você conseguir trazer dinheiros ali para a empresa, né? Então, parte desse produto, né, é a documentação. É você conseguir explicar isso ali para a empresa, dar condições ali para quem for implementar, conseguir entender, olhar ali todo o desenho, todos os esquemas, saber o que aquela API está fazendo, né, e conseguir aplicar aquilo na prática. E um dos pontos que talvez também seja essa diferença, quando você está trabalhando com APIs fornecendo para os seus times internos, né? Porque talvez, e acho que a Fê consegue também falar melhor, essa documentação ela pode ser trabalhada de um jeito diferente, até para quando você tem esse time ali mais próximo, né? E claro, já tivemos casos também que mesmo tendo uma documentação, mesmo explicando, o cliente, né? Porque temos um cliente, vai lá e faz do jeito que ele acha melhor, porque ele simplesmente achou que podia fazer, né? Então, você vai ter esse cenário também que acontece com qualquer outro tipo de produto, né? Mas tá isso, quanto que o PM vamos lá, no seu caso, ou as pessoas, outros PMs ali do seu time, quanto que eles se envolvem na definição, que eu concordo, tá, que a documentação é parte do produto, acaba sendo um produto também, quanto que o PM se envolve nisso, ou quanto que é o papel do dev, ou talvez tenha um UX-Writing no meio, como é a composição de quem se importa com esse pedaço do produto? Qual o nível de maturidade de técnica que o PM precisa ter, se ele vai participar do detalhamento da API ou não, do esquema, ou etc., ou se só vai olhar a documentação, um requisito mais do negócio, até que ponto chegam os PMs? Eu acredito muito, né, e aí vai também de novo puxando ali um pouquinho pela experiência, né, eu já fui ali desenvolvedora, e o conhecimento técnico ali, ele colabora para ser em conjunto com o time de desenvolvimento, tá? Acho que como PM desse tipo de produto, a nossa responsabilidade ali é levar o problema, né, para o time para a gente discutir uma solução em conjunto. E nessa discussão ali de solução, ela tá dentro ali de você trabalhar em conjunto com o time nesse tipo de documentação, nesse tipo de esquema, né? Por exemplo, eu não acredito que deva ser uma responsabilidade exclusiva do PM, mesmo ele sendo um PM técnico, ele escrever ali todo esse detalhamento de APIs, o tipo de campo, porque isso, querendo ou não, é parte da solução, né? E a solução ela tem que ser discutida ali em conjunto também. Então, acho que a vantagem ali, quando você tem esse conhecimento mais técnico, é justamente você conseguir opinar e você conseguir entender, né? Por que o time está indo para aquele caminho, está indo para aquela estrutura ali de desenho ou não.
mas não acredito que deva ser um trabalho exclusivo do PM, mesmo ele sendo técnico, né? Como eu falei, para mim, a documentação do produto, ela faz parte do produto e faz parte da solução. Então, acho que isso a gente tem que discutir muito em conjunto e quem vai saber melhor do que isso também é o desenvolvedor, né? Porque como time ali de desenvolvimento, já consumimos APIs. Então, a gente sabe aquilo que a gente quer e o que a gente não quer. Boa, eu acho que eu vou dar um exemplo, assim, trazer uma situação que aconteceu comigo. Concordo muito aqui no que você comentou. Um belo dia estava eu participando de uma call com um cliente. E aí, enfim, vendo, né, com o time de vendas, entendendo como é que a gente vendia o produto, babá. No final, o vendedor falou assim, tá, olha, eu vou mandar para você o book de métrica, o book de variáveis. Aí eu pensei, gente, mas que é isso, book de variáveis? Eu nunca ouvi falar em book de variáveis. Aí eu mandei mensagem, me manda esse book de variáveis aí, deixa eu ver o que é isso. Aí eu fui abrir, era um PPT, um slide, explicando os campos da documentação. E eu fiquei assim, meu Deus, existe a documentação, o que está acontecendo? E aí, quando eu fui perguntar, eu falei, cara, em que momento a gente construiu esse book de variáveis? Como isso aconteceu? Ele falou assim, Fê, muitos clientes, a gente conversa com eles nem sabem abrir o README, eles não sabem clicar na resposta 200 e abrir todos os campos e ter a explicação. Então, a gente criou um documento que ajuda o cliente. Eu falei, olha só, se o PM não estivesse aqui participando da call, a gente nunca ia saber que ele não entende porra nenhuma da nossa documentação, sabe? E quem era este cliente? Quem era essa pessoa? Era o decisor. Era o dono da mesa de crédito. E o dono da mesa de crédito não é o bonito do desenvolvedor. Então, eu como PM me envolvia bastante, mas eu não me envolvia sozinha, porque eu não tenho background técnico, eu nunca fui desenvolvedora. O máximo que eu já fiz foi ler APIs de outros produtos e entender se eles resolviam o meu problema, mas com ajuda. Então, quem fazia esse trabalho era eu como PM, o nosso UX Writing, que é incrível, a documentação, porque eu olhava a nossa documentação, entendia o que a gente já tinha. Esse UX Writing, ele ajudava muito a falar assim, pô, Fê, tem esse campo aqui que a gente tem um campo muito parecido em um outro endpoint. Vamos tentar usar o mesmo formato? Vamos tentar usar o mesmo padrão? Mas era um UX Writer técnico? Técnico. Ele tinha background técnico. Ele tinha background técnico, exato. Um tech writer. Ele era tech writer. É isso. Eu falei UX writer mais pra manter aqui, mas se for no LinkedIn do Dom, tech writer. Ah, legal. Só que Legal, assim, né? Na Remessa tem tech writer? Não temos, mas eu fiquei com muita invejinha da Rebeca. Me contou não, isso, gente, confesso. mas assim, sendo super honesta, como eu não tenho background técnico, se eu não tivesse essa pessoa, minha vida ia ser muito difícil. O time de engenharia é sensacional, mas é muito diferente a cabeça. Claro. Porque a pessoa de engenharia, enfim, ela vai ser muito mais 0, chega em 1. O Dom, não, ele para pensar, ele pensa gramaticalmente. O Dom é o nome da pessoa. O Dom é o nosso... É o tech writer. É o tech writer. Que tem o dom. Que tem o dom, exatamente. Então, assim, ele para pensar... a nossa API, ela é toda em inglês. Toda a documentação é em inglês, o Dom fala inglês nativamente, ele é australiano, enfim. Então, ele pensa, assim, na gramática, na palavra, o que essa palavra representa a coisa certa. E aí, feito esse primeiro desenho, era onde eu ia para o cliente validar se ele entendeu o que estava escrito. Então, do mesmo jeito que a gente validava uma tela, eu estava validando uma linhazinha de código, um esquema de dados. Exato. O esquema antes de fazer a API. Antes de fazer a API, antes de qualquer coisa. O protótipo. Mas vocês validavam com... Porque falou cliente, tem 1000 clientes, né? Tem o negociador da mesa, que você falou, mas tem também o dev. Vocês validavam com o dev. Cara, vamos lá. Aí acho que é também legal comentar um case que tivemos. Então, em uma das descrições que a gente estava fazendo, vamos ver como é que... a gente estava criando um endpoint para colocar dados de cartão de crédito. Então, foi feito o desenho dos dados, entendendo quais eram os dados de cartão de crédito que a gente podia pegar. A gente fez esse desenho, essa lista de informações que a gente poderia consumir. Então, pagamento, descrição do pagamento, quantas parcelas, lá. Sentamos com o Dom
tinha o tom e deixou esse esquema mais aderente. Depois a gente sempre valida isso com os devs, porque, bom, né, eles que vão codar, então eles sabem várias coisas da nossa API interna que precisa ser respeitada. Se tem o dado, de onde vem. Exato, qual é o formato e coisas do tipo, se vai ser um objeto, se não vai ser, enfim, coisas que eu não faço a menor ideia do que são. E eu só acredito, aí depois a gente pode até falar disso, dessa parte do eu só acredito. Enfim, a gente pega tudo isso, vai e valida com o cliente. Neste caso, olha que besteira, né? Eu só validei com o decisor, com as pessoas de negócio que iam assinar o contrato. Eu não validei, num primeiro momento, com o dev. E aí, depois que a gente colocou esse negócio na rua, chegou o feedback. Olha, a gente precisa também de ter a informação de um CPF da pessoa, porque dentro da jornada desses produtos, eles fazem um mini KYC para ver se eles podem retornar aquele dado. Então, eles garantem que quem está usando aquela conta é o mesmo dono daquele cartão de crédito. E aí, só depois disso, eles retornam o dado. E essa visão, quando eu falei com as pessoas, os decisores, eles não sabiam como o código estava escrito. Então, né, essa primeira entrega, ela ficou falha, de certa forma. A gente recebeu feedback, iterou, e da próxima a gente adicionou para sempre o desenvolvedor dentro do fluxo de validação. Me parece muito um caso quando você tem um produto B2B, e aí você valida com o decisor de contratar ou não, e não quem vai estar usando no dia a dia. Total, né? Eu acho que é um paralelo muito legal mesmo, né? A gente fala de produtos invisíveis, que algumas vezes também são produtos internos, né? No caso que vocês estão falando, são externos, o que eu acho que é uma complexidade maior ainda, mas parece ter um paralelo muito grande com o B2B, né? Que, no fundo, as jornadas do produto B2C normal, que a gente sempre fala, conversa, tem 1000 conteúdos, etc., no B2B se fala menos e produtos invisíveis se fala menos ainda, talvez, né? Mas são jornadas muito parecidas, né? E talvez, claro, cada uma delas tem a sua complexidade específica, que é um pouco do que a gente está falando aqui, mas conta um pouquinho como é que era essa jornada, quais são as diferenças que vocês veem dentro de um discovery, por exemplo, ou até perfil do PM, que era um pouco do que a gente estava falando, né? Perfil mais técnico ou não, como é que vocês veem essas diferenças no dia a dia? Pô, acho que como a Fê falou, né? Você faz ali todo esse processo, né? E acho que o primeiro ponto é por que você está fazendo? Para quem que você está fazendo, né? No nosso caso, como são APIs que a gente está fornecendo para outras empresas, faz parte do nosso processo de discovery entender quem são essas empresas, qual que é o segmento que elas estão e saber se esse produto vai fazer sentido para elas ou não. Então, quando a gente foi para esse caminho de desenvolver, né? Porque, voltando um pouquinho, a Remessa Online, ela se consolidou, né, com as plataformas, né? Pessoa física, pessoa jurídica. E, por conta de algumas parcerias, né, de referral que ela já tinha, surgiu essa necessidade de, poxa, a gente está entendendo que esses clientes estão tendo uma quebra de jornada, uma vez que ele está no app de uma corretora de investimento e precisa ir para o site da Remessa Online, o feedback que a gente tinha desses clientes era isso. Eu tenho uma quebra de jornada, eu não tenho uma experiência completa porque eu preciso sair de um lugar e ir para o outro. Então, com essa informação, a gente foi atrás dessas empresas para entender se tinha essa aderência. Então, parte do processo de discovery, nesse caso, foi a gente entender com essas empresas, se elas teriam ali condições de fazer esse tipo de integração. Porque uma coisa é o cliente dela, né, dar esse feedback, outra coisa é ela realmente ter essa necessidade, né, querer colocar isso dentro do aplicativo dela. Então, parte do nosso discovery foi esse, de fazer esse entendimento ali, né, e testar. Né? Então, realmente desenhar alguns modelos ali de API, sugerir até para o cliente, né? Daí, aí você foge um pouquinho ali da parte de produto invisível, mas sugerir e mostrar de como ficaria essa jornada dentro ali do site, do aplicativo deles, para ter o poder ali, né, de convencer as pessoas que iam tomar essa decisão que ia fazer sentido colocar desenvolvedores para fazer essa integração. Então, essa foi a primeira etapa ali desse produto dentro da Remessa Online, antes de a gente começar a desenvolver. Então, uma vez que a gente conseguiu convencer parte dessas empresas que já conheciam a Remessa Online, mas que fazia sentido isso, a gente viu que tinha match, que tinha mercado, e começamos ali a integração como um todo, né? Nesse momento, o que acontece? O que a gente precisava fazer era replicar o que a Remessa Online já tinha. Então, como que você faz isso de uma maneira escalável? Né? Então, esse foi também
a segunda etapa ali desse processo ali de desenvolvimento do produto. E, nesse momento, a interação do time de engenharia foi essencial, porque a gente precisava garantir que aquilo que a gente estava desenvolvendo não ia quebrar, não ia derrubar ali no primeiro parceiro que entrasse na primeira empresa. Então, esse foi um processo ali também de discovery do produto como um todo, né, de desenho ali da solução, que por ser um produto mais técnico, a gente precisou envolver engenharia, security, SRE, para realmente compor ali aquele produto como um todo, né? Porque, de novo, era um produto que a gente ia estar expondo para outras empresas, não era nada interno ali, né? E Thaís, nesse seu time, são quantos times que cuida dessa parte que você tá, de câmbio, da API de câmbio? Boa, hoje a gente tem 2 times olhando ali para diferentes etapas, né, dessa jornada da API de câmbio. E quem faz parte desse time? Quais são os perfis das pessoas que trabalham nesses times? Majoritariamente engenheiros, back-end, né? Por mais que a gente, né, eu comentei, a gente fez uma proposta, né, nesse momento de venda para mostrar para as empresas como que ficariam as jornadas, né, dentro ali dos aplicativos do site deles. Nesse momento a gente precisou ter ali o apoio de um design para tangibilizar o nosso produto. Porque como que a gente ia chegar ali no executivo de vendas com rabiscos de APIs e falar: faz sentido para você, tá? Confia na gente. Ele ia criar o book de variáveis. Exato, confia. Confia que vai dar tudo certo. Então, a gente precisou desse apoio. Mas não é algo que faz parte do time, né? Tá. E um dos papéis também que compõe e que pra gente foi fundamental é o papel ali da pessoa de qualidade, do QA, mas muito voltado para automação. Porque, de novo, quando a gente olha ali para as APIs públicas, a gente é muito preocupado ali com a questão de performance. A gente precisa sempre garantir que a cada um campo novo, nada vai quebrar e a gente vai conseguir manter ali tudo de pé. Então, só para eu tentar ver se eu entendi. Então, majoritariamente engenheiros, tem product managers. Sim. Um para cada time? Um para cada time tá. hoje. Aí tem QAs, focados em automação de teste. Não é o QA que está clicando, não. Ele está automatizando testes. Exato. E, pontualmente, quando precisa, vocês demandam para um time, para alguém de design que não está no time. É basicamente isso. Nesse caso, a gente precisou ali, nesse primeiro momento, da concepção ali, né? No protótipo desse produto como um todo. Como fica a parte de escrita? Eu interrompi vocês, mas é que fiquei muito curioso. Como é que ficou a parte de escrita da documentação? Quem escreve essa documentação? Boa. Diferente da Fê, lá na Belvo, a gente não tinha esse papel, tá? Então, o que a gente começou a fazer ali? É ter o compartilhamento dessa documentação como parte do produto junto do time de desenvolvimento. Então, quando a gente está desenvolvendo algo, uma das entregas é essa documentação. Tá? Claro, é algo que a gente tem testado ainda, né? Mas foi muito do princípio ali de que nós, como time de engenharia, a gente sabe consumir né? Ou ao menos deveria saber consumir ali uma documentação de uma API. Então, como que a gente coloca tudo isso pensando muito na autonomia de quem está ali do outro lado, na clareza das informações? Claro, é um processo que tem ali suas idas e vindas hoje em dia, né? Mas a gente está aprendendo ainda, né? Acho que um dos pontos que é importante, né? Acho que para mim e para o time, é ter essa documentação muito clara, a gente conseguir manter as informações. Um adicional também que surgiu depois, né? Então, a primeira versão da documentação era puramente APIs, endpoints, é assim que usa, toma aqui o feito para dev ler, né? Seu book de variáveis, né? Tá tudo aqui. Conforme a gente foi evoluindo e mudando até o perfil das empresas que estavam consumindo essa API, começou a ficar mais difícil conversar com essas pessoas, né? Por quê? Porque a partir do momento que a gente disponibilizou uma API de câmbio, várias empresas queriam participar, queriam ter isso dentro do portfólio de produtos. E muitas delas não eram do ramo não são, né, do ramo de câmbio. Então, o linguajar começou a precisar ser diferente para essas empresas. Nesse momento, o que a gente fez junto com o apoio ali de um design? Montar um Implementation Guide, um Design Guide. Para direcionar melhor essas empresas que
por feedbacks ali, que não eram do ramo de câmbio, a gente entendeu essa necessidade. Legal. A Thaís tá na situação mais difícil que a gente comentou, né? Ela tá fazendo um produto invisível e B2B. Gente, não é fácil. Super complexo, que legal. Mas eu ia falar, Manda ver, posso... manda ver. Não? diferente da Belvo, né? Que a Belvo é, por natureza, invisível, né? Ela é um core de Open Banking para todo mundo. A Remessa Online, não. O que motivou a Remessa Online a criar uma estrutura de produto para uma API? Foi só... Você comentou um pouquinho da história, né? Mas foi só puramente uma questão de oportunidade comercial de mercado? Tinha um problema claro ali a ser resolvido? Como é que... Você contou um pouquinho, mas isso poderia ter inserido dentro de outros times, né? Isso... Por que virou um produto exclusivo? Boa, total. O grande ponto dentro da Remessa Online foi essa junção, né? Então, a gente entendeu a necessidade de mercado e tudo que a gente construiu ali, né, fazendo nosso jabazinho, como transferências internacionais, funciona muito bem. Então, foi muito dessa oportunidade também de, por que não vender, né? Por que não ganhar dinheiro também em cima disso? Então, vocês cobram por uso dessa API de câmbio? Hoje, o uso é por processamento que cada empresa traz pra gente. Tá. Então, se ela consegue, quando ela consegue converter ali dos próprios clientes em remessas internacionais pra gente, é ali que a gente ganha. Interessante. Vocês abriram uma frente de negócio com isso. Exatamente. Por isso que é um produto apartado. E um ponto que você trouxe, né? Então, a Remessa Online, ela sempre foi voltada ali para as plataformas dela. Então, com a conversa ali com o cliente final, e-mail marketing, cupom de desconto. Quando você vai para esse lado de API, você precisa ali mudar toda a forma que você se comunica internamente também. Porque o seu time de comercial, o seu time ali de desenvolvimento de parcerias, precisa tratar de uma outra forma. Então, foi parte também do nosso trabalho doutrinar essas pessoas sobre o que era uma API, qual que era a vantagem desse produto que a gente estava fazendo. Então, um dos pontos ali que hoje a gente tem é olhar para essa questão de processamento, né? Porque você tem realmente esse custo de aquisição do cliente de uma maneira muito mais baixa, né? E você consegue converter e você tem o mercado, né? Então, a gente já tinha muitas parcerias com empresas no modelo ali de indicação. Então, olhar para esse usuário final também, que está reclamando lá no nosso Reclame Aqui, no nosso Facebook, que tem essa quebra de jornada, como que você também deixa essa pessoa mais confortável ali dentro do que ela tem que fazer. Legal, muito legal mesmo. É uma empresa, não é um parque. Tinha que falar, tinha que soltar de novo. É que eu achei curioso, assim, porque todo mundo tá lidando com APIs o tempo inteiro, né? Todos os produtos vão ter de um jeito ou de outro, né? Dependendo do quão modularizado a sua arquitetura e etc. Mas de alguma forma tá todo mundo lidando com as APIs, né? O que eu acho legal desse assunto é como algumas empresas ou alguns times, né, resolvem dedicar um esforço muito mais exclusivo a isso para de fato produtizar esse negócio, né? E eu acho que isso é o mais legal. E a jornada não muda tanto. Tem, óbvio, né, o que a gente falou, suas particularidades, dificuldades específicas e tal, mas o perfil muda um pouco. Algumas partes do processo vão ter as suas diferenças, mas no aspecto geral, a gente está falando das mesmas coisas, continua sendo um produto, né? Então, o que você comentou, é a oportunidade do mercado, você vai ter que fazer um discovery, entender como é que funciona, qual o problema que você está resolvendo, eventualmente vai ter, sim, uma parte mais de visual ou uma interface, alguém vai mexer em alguma coisa, alguém vai consumir aquele dado, e na Belva a mesma coisa, né? Alguém está vendendo, quem vai usar quem vai usar a Belva no final vai transformar isso em algo visual dentro do seu próprio produto. Então, a comunicação dessa pessoa de produto lidando com isso precisa ser muito forte, né? Existem habilidades diferentes dessas pessoas de produto lidando com produtos internos ou invisíveis que precisam ser mais acentuadas? Um negócio que você tinha comentado, que você tinha perguntado, né? Quais são as diferenças, então, dentro desse processo? E aí, uma coisa que você comentou que era, a gente não pode quebrar. Foi algo nesse sentido. Então, essa foi uma das coisinhas que eu me peguei tendo que aprender no começo, que era, no caso da Belva, a nossa API não tem versões. Então, tudo que eu lanço agora tá no mundo, tá no ar, e não tem aquela coisa de, eu vou lançar essa feature aqui para 10%. Não tem 10%. Ou é 100% ou é 0%. Tem algum motivo? Assim, coisas.
Aí acho que é uma discussão longa, assim, mas uma das questõezinhas nossas era, se a gente fosse versionar tudo, parte 1, a gente ia ter que esperar momentos de lançar coisas, e segundo, a gente sempre ia lançar coisas novas, então, sei lá, uma vez por mês, uma vez por semana, a cada 15 dias, o nosso cliente ia ter que atualizar todas as vezes a nossa API. Então, a gente entendeu que ia ser uma carga cognitiva muito grande para o nosso cliente, logo essa carga cognitiva ficou para a gente. Então, uma das coisas que eu não conseguia fazer mais da mesma maneira que era teste. Então, eu tive que conseguir abstrair muito, né, de tudo para entender um jeito de testar sem necessariamente ir para o ar e escolher só uma parte do público. Isso é difícil, hein? Como é que você experimenta, assim? Não, isso é brincadeira. Não, o que a gente já Testava em fez. produção, pô. Mas é exatamente isso. A gente lançava alguns campos que não iam quebrar a experiência do cara, porque dependendo do lugar que você coloca aquela informação, não vai ter impacto para as operações em produção. Depende do cliente escolher usar aquilo. Exato. E aí, quando a gente ia testar alguma coisa, eu tinha que ter essa conversa com o cliente, entender quando ele ia ter disponibilidade para o dev colocar aquilo no ar durante um tempinho. E aquele cliente tinha que estar muito inteirado com a gente de que poderia ser que aquilo saísse do ar depois de um tempo. Então, para coordenar esses testes, era colocar a informação num lugar que não ia quebrar e coordenar com os clientes para eles implementarem isso e me passar o feedback. Então, o tempo de teste demorava um pouquinho mais, o que muitas vezes a gente decidia em não necessariamente testar. A gente falava, cara, vamos falar para todo mundo que existe e, a partir dessa falar para todo mundo que existe e chamar para uma call, pegar as impressões e pegar as percepções. Mede o uso. E essa é uma outra questão, medir uso. Isso é um pouco complexo, porque a gente só consegue, no meu caso, não sei, talvez outras APIs deem para fazer isso, mas a gente só conseguia medir uso de chamada para o endpoint. Então, supondo que dentro de cartão de crédito eu lancei o campinho de parcelas. Você não sabe se estão usando Eu não sei se o campo de parcelas está sendo ou não está sendo usado. Difícil, hein? E o nosso time de Customer Success, muitas vezes o contato dele não era com o desenvolvedor, e sim com a pessoa de produto, ou então com o cara da mesa de crédito. Então, uma outra coisa que mudou era, para a gente conseguir pegar o feedback de quem estava de fato usando, a gente tinha que passar por várias pessoas. E aí, no caso da Belva, é uma empresa B2B2C. Então, eu vendo produto para outros business, mas essas empresas, eles pegam o meu produto para fazer parte do produto delas, que muitas vezes é B2C. Assim como a Amazon. Exato. Sim. Então, a gente tem uma pessoa de research que ela entra em contato com os nossos clientes para ela conseguir entrar em contato com os usuários finais do nosso cliente. Então, essas milhões de pessoas que a gente muitas vezes tem que falar para conseguir pegar feedback real foi um pouquinho mais complexo. Eu achei bem curioso essa parte do versionamento, porque eu nunca usei uma API, e nunca cuidei também de uma API que não tinha versionamento. Sempre teve. Na Remessa tem? Então, o mercado ali, né, de câmbio, ele é um mercado regulamentado, né? Então, se amanhã ou depois o Bacen coloca uma normativa que precisa de uma informação, a gente precisa colocar isso. Então, do nosso lado, a gente precisa trabalhar com essa questão do versionamento e da comunicação muito forte, porque eu preciso dar esse tempo também para a empresa conseguir fazer a implementação e acompanhar a utilização disso, né? Então, tem esse trabalho também ali do PM de entender o que o mercado, né, o mercado que já é da remessa online, está pedindo, está obrigando a gente a fazer, para a gente também conseguir implementar isso ali dentro da API pública e dar esse tempo para a empresa, né, para quem está implementando, fazer essa modificação, né? E aí também, qual que é esse tempo certo, exato, né? Quanto tempo ela vai precisar? Como que a gente acompanha e, entre aspas, pressiona para fazer isso acontecer? Então, isso também é parte ali, né, do PM, do produto, porque é uma regulamentação, né? Então, desse lado aqui da remessa, a gente está sujeito a algumas coisas acontecerem se aquilo não tiver feito, né? Legal. E aí, só adicionando um ponto, no nosso caso, a gente não tem versionamento, mas a gente tira coisas do ar. Então, a gente depreca campos.
Então, assim, a gente tem que fazer todo um momento de comunicação com todo mundo, falar, olha, a partir de tal dia vai estar deprecado, mas nem sempre a gente depreca, mas é um segredo, porque a gente sabe que pode impactar muito a vida do cliente e muitas vezes ele não atende os tempos. Então, no nosso caso, a gente não tem versionamento, lança a coisa quase que, no nosso caso, inclusive, é um scraper. Então, imagina se eu dependesse de um versionamento para corrigir um erro no meu scraper. Ia ser complexo pra caramba pro cliente, sabe? Então, no nosso caso, dado que é feito para quebrar, igual eu tinha comentado, se a gente precisasse de atualizações, ia ficar muito complexo pro lado do cliente, mas aí, ao mesmo tempo, quando eu preciso tirar coisas do ar, é bem mais complexo. E, às vezes, a gente toma a decisão de falar, olha, não existe mais, mas muitas vezes ainda existe durante um bom tempo. Pra não quebrar. E perfil de PM? Porque, vamos lá, Thaís, você tem um background técnico, você foi desenvolvedora, migrou para produto e agora está ali nessa parte de produtos invisíveis e API. E Fê, você não tem um background técnico, mas você teve experiências já cuidando de produtos de API. Esse perfil do PM que faz isso é muito diferente ou tem que ter uma coisinha só a mais que dá para estudar e aprender? Qual é a visão de vocês, né, nesse ponto? Começar, Fê. Manda ver. Olha, eu diria que você tem uma vantagem mínima muito por você ter conhecido ali, né? Ter vivido. Então, eu vim da área de engenharia, eu fui desenvolvedora back-end, então eu tive algumas facilidades nesse entendimento. Mas não é algo que seja essencial, né? Porque é o que a gente trouxe aqui, é um produto, né? E o ponto aqui, obviamente, como qualquer negócio ali, qualquer tipo de produto, é você conhecer o que aquele produto faz, como que ele faz. E aí você não precisa vir ali da área de engenharia, saber codar, porque o PM não vai codar, né? Então, por mais que eu saiba ali como que faça um código, eu não vou fazer isso no meu dia a dia. Esse continua sendo o papel ali do time de engenharia, tá? Então, eu diria que tem uma leve vantagem, mas que não é algo, assim, essencial, fundamental para você ir para esse tipo de produto. Até porque, estando no contexto, no dia a dia, você vai aprendendo, você vai pegando, né, no final das contas. Exato, Acho que a curva... Fala aí. Foi o ponto que a Fê trouxe ali, né? O contato que ela tinha com conhecer, né? Ler uma documentação. Então, isso faz parte do seu aprendizado como um PM ali de um produto mais técnico, né? Eu ia comentar um pouco isso. Acho que a curva de aprendizado de alguém que já tem um pouco mais desse conhecimento é muito mais acelerada, talvez, né? Seja mais acelerada por já ter essa base do que quem não tem, mas é totalmente aprendível, né? No meu caso, a Belva é uma empresa que ela nasceu sendo uma API. Um dos fundadores é um cara super técnico, absurdamente inteligente, ex-NAS, um trem muito louco, assim. E aí, o time lá no começo de produto, ele foi basicamente formado por ex-devs. E eu entendo que naquele momento talvez fazia muito sentido. A gente não tinha o X-Writer, o Dom não fazia parte da empresa. E aí, eles terem este conhecimento, eu acho que foi muito importante. Mas chegou um momento em que a gente já tinha um time de engenharia tão foda que eu vejo, né, da minha observação, pelo menos, eu vejo que o lado técnico dessas pessoas já não fazia tanta diferença assim. E aí eles começaram a precisar de alguém que não tinha isso, que já tinha muito mais contato com o cliente, que já tinha contato com o produto de interface, blá. Aí por isso eu entrei na parada. Então, quando eu entrei cagando de medo. Eu pensei, cara, esse povo é muito louco. E aí eu lembro que na minha entrevista, a última entrevista, eu já tinha feito um curso de orientação a objeto. Na minha última entrevista, me perguntaram disso. Ah, você fez? Eu pensei, caralho, eu vou falar que sim, mas se me perguntar além disso, eu não sei responder. E aí, um ponto era, durante o meu processo, eu falei, tá, eu tô aqui, eu quero entrar, então eu vou tentar me munir de argumentos para eles acharem que eu não sou uma completa retardada, que eu vou conseguir pegar o ritmo desde o começo. Aí o meu case foi sobre o Metabase, que é um produto tech. Então, eu descrevi sobre o Metabase. Então, durante o meu processo, eu estava com muito medo, mas tentei me ajudar, né? Tentei falar coisas um pouquinho mais técnicas que o normal, coisas que... Tá, bom, a pergunta desse case era, fala sobre o seu produto preferido. Meu produto preferido não é o Metabase. Mas ele provava muito o meu ponto, então vamos lá, Metabase. Então eu estava com muito medo. Era um time basicamente formado por ex-devs, mas que fazia falta essa pessoa que tinha esse contato com o cliente, com o usuário final. E aí por isso eu integrei o time. Mas eu integrei em um momento que eu entendo que o meu perfil fazia sentido, porque já tinha
um UX Writer. Eu entendi que se fosse para eu entender 1/3 do que o time de engenharia entendia, eu ia precisar de 3 vidas, no mínimo, porque era muito mais complexo. E eu tinha um time muito incrível. Então, assim, quem sou eu para querer falar que os meninos tinham que fazer do jeito X ou assado, sabe? E isso foi bom, que a gente conseguiu pegar o bom de todo mundo e entregar um troço legal. Eu ia falar foda, mas é feio, né? Não, pode falar. Então tá bom. Tá liberado. Obrigada. Antes de começar esse episódio, eu mandei num grupo, 2 grupos que eu participo no WhatsApp, que é o Product Mentoring e o Coproduto. Então, fala galera, que se tiver alguém que chegou até aqui. E várias pessoas mandaram perguntas. Falei, o que vocês gostariam que eu te perguntasse e tal. E várias já foram respondidas aqui, eu diria. Teve pergunta aqui do Márcio, do Juliano, do Eduardo. Acho que várias foram respondidas. Porém, tem uma que vocês citaram e não aprofundaram tanto. Eu acho que seria bem legal, até para quem talvez trabalhe com Product Marketing, talvez até com Product Marketing de produtos internos, e invisíveis, perdão. Uma pergunta aqui que tem fazendo a minha cola, do Eduardo, que é assim, como é comunicado aos consumidores novas releases, versionamentos, ou quando der pré-cargo? Se vocês puderem detalhar um pouco mais, acho que pode ser interessante. Tem uma pessoa de Product Marketing envolvida? Não tem. Quando não tem, é o PM que faz. Como é disparado, é um e-mail, SMS, fazem call? Conta um pouco mais dos detalhes, assim. Bom, vou começar aqui. No meu caso, é uma empresa B2B2C. Então, existe um time de Customer Success que tem calls com os clientes, mensalmente, basicamente. Então, o canal de CS era um dos nossos pontos de contato com os clientes para falar sobre as coisas. Outro ponto, dentro da nossa documentação tinha o changelog, tem ainda, né? Ele segue lá, que a gente falava das coisas que aconteceriam no futuro e as coisas que já aconteceram. E a gente contava também com a ajuda do time de marketing, mas muito mais para falar de coisas novas do que das coisas que estão saindo, porque a gente já tem um contato direto com o cliente, porque é uma empresa B2B. Eu não estou falando com 1000 usuários, eu estou falando com X clientes, de uma ordem de grandeza muito menor. Então, a gente usa muito desse time para comentar coisas, para dar feedback, e aí, óbvio, o PM vai em boa parte dessas calls para escutar ao vivo. E um outro negócio que a gente faz, aí lá vai eu fazer um jabá para outra empresa, a gente usa uma empresa que eles gravam calls, que chama Gong. Então, quando o CS fala de alguma mudança nessa call e ela faz sentido para ser um bom feedback para o time de produto ou desenvolvimento, eles vão na gravação e marcam a gente. Então, a gente tem um momento exato da call para assistir e ver quando aconteceu algum comentário importante. Mas, no meu caso, time de CS, changelog, a gente tentou fazer newsletter com mudanças, a gente entendeu que tinha clique e ninguém comentava mais nada, então a gente não... O Gong é muito legal pra tirar aquela muleta clássica. O cliente só tá chateado porque não tem aquela feature. Total. Exato. Aí tá ali a prova, tá comprovado. Exato. Traz o dado, né, para os feedbacks. Exato. É muito bom. Quem sabe não vai ter alguma coisa Então, aí focada para produto no futuro, né? Não, mas no seu caso, Fê, então você, como PM, você não cuidava do go-to-market necessariamente, assim? Não, cuidava. Só, eu acho que aqui a gente estava falando mais de, tipo, mudança, certo? Quando vai mudar. Então, assim... exato. Mas cuidava. Tá. Não igual uma pessoa... Não tinha Product Marketing. Não tem. Por isso que eu ia comentar. Não tão bem quanto uma pessoa que manja do assunto, óbvio. Se tivesse uma pessoa de marketing, ia ser incrível. Não é o caso, só tem o Tech Writer. Já ia falar, mas você tinha Tech Writer. Escolhas. Escolhas, exato. Toda empresa tem cobertor curto, até as tem Tech Writer. Até as que tem, exato. São as escolhas. Mas legal, então não era prioridade, mas você estava olhando de um jeito ou de outro, você acompanhava as comunicações e mudanças. Sim. Aí, olhando com o time de marketing, a gente fazia isso muito mais quando eram coisas novas. Entendi. Porque a empresa ainda está muito no começo. Então, a gente ainda não chegou em um momento onde a gente está desligando. Agora até que sim, mas a gente desligar coisas não é tão frequente quanto ligar novas. Entendi. Então, é mais por aí. Legal. E você, Thaís? Bom, lá dentro da remessa, né, então acho que esses 2 pontos, né, você tem as mudanças ali, né, as mudanças menores, né, que aí é trabalhado realmente ali em cima do changelog, em cima da documentação, e tem essas mudanças ali obrigatórias por conta de regulamentações. Essas mudanças, esse tipo de comunicação, ele é muito mais ativo e a gente precisa estar ali em cima de todas as formas. Então, a gente trabalha com e-mails, com calls ali para esses parceiros, porque a gente precisa mostrar o porquê que isso está acontecendo.
Então, nesses casos mais específicos, tem um trabalho um pouco maior, porque a gente não pode só mandar um e-mail e deixar ali para ele. A gente precisa chamar, mostrar o porquê que está fazendo. Então, é uma comunicação ali um pouco mais pesada, né? Mas, no geral, e até no nosso caso, quando a gente fala ali de features, de evolução no produto, novas APIs, a gente tem tentado, né, trabalhar majoritariamente dentro da documentação, dentro ali do changelog, e acionar as empresas só nesses casos realmente mais críticos e obrigatórios. E quem aciona? Quem é responsável por fazer essa... Perfeito. Lá na Remessa, nós não temos, né, também ali um papel de um Product Marketing, mas a gente tem um time responsável pela integração do parceiro, né? Então, é o time que tanto no momento inicial, quando essa empresa tá chegando, né? Então, fazendo ali o onboarding dela, tem esse relacionamento. Então, é essa área que fica responsável por essas comunicações, né? Por manter esse relacionamento como um todo. Entendi. Então, tem um account manager ali que acompanha e vai comunicando, vai conversando com o cliente de forma frequente, assim como a Fê também falou que tem na... Ele acaba sendo um pouco mais técnico até que um account manager, porque ele acompanha também a fase de integração e a entrada ali, né? O go live desse parceiro. E também faz, né, a manutenção desse relacionamento e dessas comunicações. Legal. Paulo, tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Eu tava pensando aqui, né? Eu vejo que muita gente, muitos PMs, gostam de trabalhar mais com produtos que são customer facing, né? Porque, enfim, acho que conseguem ver mais facilmente o impacto, a mudança, né? E Você etc, consegue mostrar para sua mãe, eu que fiz. Exato, né? As pessoas que gostam de mostrar o trabalho, etc, né? Mas, claro, tem pessoas de todos os perfis, né? Então tem muita gente que gosta de trabalhar em produtos internos e tudo mais. Vocês escolheram trabalhar em produtos invisíveis ou foi uma circunstância que vocês acabaram caindo nessa responsabilidade e abraçaram? Foi uma escolha ou foi da circunstância? Como é que foi? Eu escolhi porque eu era ali da área de engenharia, eu já era back-end, então sempre foi uma coisa ali que estava dentro de casa, que eu estava ali... do seu gosto, né? Exato, Legal. Então foi algo que quando eu mudei ali para a área de produtos... Eu lembro dessa mudança. Eu tava lá nos Estados Unidos, algumas pessoas ficaram tristes, porque ela deixou de ser dev, ela era uma boa dev. Poxa, muito obrigada. Mas... É que ele não era um bom PM. Aí você pensou, pô, eu vou virar PM, porque, putz, Poxa, deixa eu isso aqui que a fazer gente melhor. tem. Marcel pensou, né? Putz, eu vou perder meu emprego, ela vai Mas acho que também foi a questão ali da circunstância, né? Mas muito em cima daquilo que eu já fazia, daquilo que eu gosto de fazer. E eu falo, hoje eu me sinto muito mais à vontade conversando com esse lado mais técnico, estando mais próxima do time de engenharia, entendendo também o problema do outro desenvolvedor, né? Porque ele também faz parte ali, ele vai consumir o nosso produto, ele é um dos nossos clientes. Então, esse foi um lado ali, né, que eu brincava bastante ali dentro do time, que eu tô fazendo por mim aquilo que às vezes não fizeram, né? Então, você lê uma documentação que tá clara, que vai ajudar ali o seu time a andar com aquilo, e você conseguir cumprir ali o seu roadmap de implementação, aquilo hoje é o que me deixa ali mais confortável, mais feliz. Legal. E você, Fê? No meu caso, foi a minha síndrome do impostor que escolheu. Não foi muito... Nossa, que legal deve ser. Assim, quando eu tava no SharePay, eu tava pensando sobre meus próximos passos e etc. E quando eu tava no SharePay, uma das features que a gente tava planejando fazer, eu tinha visto o site da Belvo. E aí eu li o blog e falei, nossa, que empresa legal, né? Nossa, do ponto de vista de negócio, deve ser mega interessante. Pô, investidores legais, vi as pessoas, falei, meu Deus, esse povo parece ser muito inteligente. E aí eu comecei a pensar, pô, hoje naquele momento, eu não me considerava uma pessoa boa tecnicamente falando. Eu achava que eu perdia discussões para o desenvolvedor, achava. Depois eu falei, nossa, Fernanda, que viagem, o que aconteceu na sua cabeça? E aí eu comecei a pensar, pô, ninguém nunca mais vai achar que eu não sei o lado tech se eu trabalhar com um produto tech. Ó, que maluca, né? E aí foi quando me mandaram uma mensagem e falei, olha que alinhamento dos planetas. Então foi muito mais minha crisinha ali falando, você trabalha com tecnologia e não sabe nada. Grande mentira, com um alinhamento dos universos que chegou essa possibilidade. Eu falei, meu Deus, faz todo sentido como próximo passo. Então,
eu escolhi e fui escolhida. Pode Não, ser. mas eu acho legal, porque querendo ou não, assim, por mais que você não tivesse todos os skills depois que aprendeu lá na Belvo, existia um gap, porque você não tinha vivenciado aquilo, então existia o gap. Eu acho que vale a pena até pensar como carreira, às vezes a pessoa até se encontra e fala, nossa, eu curti muito mais, eu prefiro isso. Existe um tipo de pressão também um pouco diferente, porque, putz, a API não pode quebrar, ela não pode cair. Tudo bem, se você está cuidando de um app, ele também não pode quebrar, mas a API, dependendo de qual for a API financeira, o impacto é muito maior, né? Então, pode ser que seja bem interessante. Acho que é uma experiência que vale muita gente passar. Eu passei por produtos internos, invisíveis, etc. Eu acho que é legal você passar por um pouquinho de tudo até você escolher o que você gosta, né? Total, eu concordo. Eu acho que eu perguntei isso porque eu acho que existe um certo estigma, né, de produtos internos, invisíveis, técnicos e uma supervalorização de customer facing, né? E as pessoas são muito diferentes, né? E é super legal você ver, pô, lá quando eu tava no Nubank, eu também fiquei um tempo lá em produto interno e eu aprendi pra caramba sobre arquitetura, sistemas, uma série de coisas, né? E como isso melhora a operação lá dentro, né? É fundamental para melhorar a operação, uma série de coisas. Então eu acho muito legal você conseguir transitar em várias áreas de produtos diferentes, né, ou tipos de produtos diferentes e aprender o que você gosta e tudo mais. E uma coisa que ao longo da carreira eu também aprendi a gostar mais do problema. Eu sempre me via mais como uma pessoa que gostava mais de customer facing. E ao longo dos anos eu aprendi a gostar mais do problema. Então, hoje em dia, tanto faz pra mim se é interno ou se é externo, se é customer facing ou não, porque o desafio é muito mais legal do que se tem uma validação externa ou não, sabe? Pelo menos pra mim, assim, eu acho que eu aprendi a gostar disso, sabe? Um negócio que a gente tava falando até recentemente eu acho que no passar dos anos eu me tornei uma pessoa muito mais pragmática e muito menos, eu tenho que trabalhar no lugar cool, do produto cool. Foda-se, sabe? Tipo assim, você tem que trabalhar num problema que vai te fazer aprender, que você vai ficar on fire, que um dia depois você vai falar, meu Deus, que loucura, e não é o lugar cool que muitas vezes vai te trazer isso. Às vezes sim, mas muitas vezes não. Complementando a isso, muitas vezes, até as perguntas, eu vou falar até que as perguntas que eu recebo no Instagram, às vezes, as poucas vezes que eu abro caixinha e tal, mas muitas vezes eu vejo as pessoas assim preocupadas muito com o detalhe. Putz, olha só, eu quero saber como é que eu resolvo uma situação aqui que o dev não leu a documentação. A verdade sei lá. Eu nem conheço esse dev que você tá falando. Exato. Às vezes o cachorro dele morreu, sabe? Às vezes foi uma situação super atípica. Então, assim, você tem que ver o seu contexto, entender. E daqui a pouco você vai ter um outro dev que não vai ler a documentação e que vai ser um outro motivo, problema. E às vezes as pessoas também se prendem no framework. Qual framework eu uso pra tal coisa? Gosto de frameworks, uso frameworks até hoje. Pra montar a estratégia da Frame 3, tem framework no meio. E às vezes não tem, porque às vezes não encaixa. Às vezes é uma junção de frameworks, enfim. Mas as pessoas querem respostas fáceis e exatas, e não tem. Então, isso acontece muito. Mas eu fico pensando, uma resposta muito fácil e muito exata é falar, gosto do problema que você está resolvendo. Exato. Ponto. Exato. É muito melhor isso. Pronto. E investiga e pensa nas hipóteses e pensa em solução, testa e é isso. E pronto. Eu acho que é uma resposta simples, mas não é fácil. Exato, pode ser. E aquela coisa, assim, eu não tive experiência só em produto e etc. E hoje, quando eu olho, eu falo, cara, eu usava a mesma mentalidade em produto, em Customer Success, quando eu vou falar com alguém do marketing. Exato. Então, sabe? Mas sabe o que é engraçado? Porque os produtos de vocês, as APIs de vocês, são APIs muito relevantes para o negócio. E no caso da Thaís, é uma unidade, quase uma unidade de negócio. No caso da Belvo, é um negócio. Mas muitas vezes, quando eu digo isso das pessoas quererem o detalhe, é assim, às vezes elas cuidam de uma API interna, vamos supor, que não está diretamente ligada ao negócio como a de vocês, e ela fica batendo cabeça. Meu Deus, como eu provo meu valor? Como é que eu provo que o meu produto é certo? Cara, é muito fácil. Se o seu produto cair amanhã, o que vai acontecer com a operação? Fulano não consegue trabalhar, isso aqui cai, vai aumentar 1000 tickets no suporte. Já tá aqui o valor do seu produto, cara. Exato. Não tem muito o que discutir. Claro, se você desligar o produto amanhã e não acontecer nada, talvez vai fazer outra coisa, né? Vai fazer outro produto. Exato. Então você devia estar advogando para fazer outro produto. Mas assim, no geral, o desafio que você falou, Paula, tipo assim, o desafio é de manter uma operação animal de suporte, manter uma operação sensacional de, sei lá o que, de integração de tal coisa. Isso aqui entrega resultado pro negócio. Como eu mensuro horas das pessoas, operação enxuta, vê uma operação das pessoas que usam a sua API versus uma empresa que não tem a sua API interna e que tem 20 pessoas a mais, quanto a mais isso está custando? Tem 1000 maneiras de você correlacionar isso com o negócio. E é um desafio massa, que as pessoas não querem fazer. Fica, não, quero fazer o Customer Face do botão, para usar o Hotjar e fazer teste AB. Não. Pra mostrar pra minha mãe que é isso que eu faço. Quero colocar na loja lá. Exato.
E tem um negócio, assim, eu parto do princípio que pessoas tão inteligentes quanto eu, e muitas vezes muito mais inteligentes quanto eu, trabalham comigo e tomaram a decisão daquela parte do produto, parte do business existir. Então, muito provavelmente aquele tem um puta de um valor, você só não tá sabendo ver ele direito. Então, joga esse impostor pra lá, eu tô falando pra mim, e começa a procurar o real valor que ele exige, sabe? Então, Pô, sensacional, filho. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Muito Paulo, bom. por ter sido co-host. Pô, eu que agradeço. Thaís. Pra você que ficou até o final, faz aquele clássico, dá o like, assina o canal, assina o sininho pra você ser notificado. A gente lança cortes, lança várias coisas nesse canal. E o que você achou desse episódio, comenta. Gostei, não gostei, queria que tivesse abordado mais assunto. De repente a gente vai lá e vai abordar mais esse assunto que você gostaria que a gente tivesse falado. E compartilha com colegas e amigos que você sabe que vão trabalhar com produtos invisíveis também, pra eles ouvirem esse episódio. Inclusive, o pessoal que a gente respondeu as dúvidas aqui tinha que deixar um comentário no grupo, mandar pra todo mundo e colocar assim, respondeu minha dúvida. Obrigado. Obrigado, ponto. Tá vendo? Muito bom. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Valeu. Ei, espero que você tenha gostado desse episódio. Deixa o like, assina o nosso canal e não esquece de experimentar as AppSign para acabar com aquela burocracia de assinar documento com papel e caneta ou de maneira super complicada e travada. Com as AppSign você consegue fazer tudo digitalmente e de quebra com validade jurídica e integrações com várias ferramentas do mercado. Então aproveita esse desconto especial para os ouvintes do Mesa de Produto, 99 centavos no primeiro mês. Aproveita e experimenta as AppSign.